Mas a gente tem visto o lipedema atípico, que é o lipedema que é só flacidez da perna. A paciente não tem nem excesso de gordura ali. E ela Porque tem ela é tão lipedema, magrinha que sintomas. até a gordura do lipedema tá em A pequena gente quantidade, tem né? uma grande quantidade de pacientes aqui com lipedema típico, né? Então não existe esse corte. Existe esse corte, que é das pacientes para diagnosticar o lipedema, uma paciente que de repente não tem sintomatologia, você não consegue fechar o diagnóstico, você quer saber se ela tem gordurinha que falaria a favor de lipedema, que aí são alguns cortes que a gente faz no ultrassom, ou a parte mais fácil é o DEXA. Isso A gente utiliza, né, a densitometria de composição são os dois corporal. exames de imagem que mais auxiliam, né? Ultrassom de 4 medidas. O que é, Elo? Explica aí para o pessoal esse ultrassom de 4 medidas. Como que é feito, enfim, para as pessoas entenderem assim de uma forma simples. Foi idealizado pelo Dr. Amato, vascular de São Paulo, e ele escreveu um artigo no qual você pega 4 medidas de cada perna, uma medida na coxa anterior e 3 medidas na panturrilha, na perna, baixo, panturrilha e perna, né, a parte anterior também. Então a gente ele definiu alguns cortes de acordo com toda a população que ele atendeu, para identificar o que poderia ser excesso de gordura ou não naquela região. Então ele mede a espessura da gordura em algumas regiões da perna. Exato. Então ele pega a anterior da coxa, que é uma das mais comuns das pacientes nas portadoras, que projeta a coxa, pega na pré-tibial, que é aquela gordurinha abaixo do joelho, na lateral da perna, quando a gente fala na medicina é abaixo do joelho, tá? E pega na supramaleolar medial, que é bem no ossinho do pé, lá do tornozelo, da parte do meio daqui do tornozelo, logo acima. E essa é uma região que recentemente ele descreveu uma nota de corte que não existia. Não sei se ele passou a estudar melhor e de repente correlacionou com sintomatologia, e aí a gente consegue, já na primeira consulta, identificar alguns pontos que tenha mais gordura. O que eu falo? Para diagnóstico, para nós, não faz muita diferença. O que eu gosto dos 4 medidas é para identificar na cirurgia alguma região que aparentemente não tem gordura, aí você coloca o ultrassom, você vê, porque muitas vezes eu não consigo identificar olho nu, então eu consigo saber se eu vou conseguir entregar o resultado para o paciente limpando aquela região. E no DEXA, que é a densitometria de composição corporal, a gente consegue de uma forma super objetiva a composição corporal da paciente. Então ela vai mostrar quanto aquela paciente tem de gordura na perna e quanto ela tem de massa muscular. Basicamente isso. E quando a gente faz uma relação do percentual de gordura nas pernas em relação ao corpo total, 38% é uma nota de corte. Ou seja, se a paciente tiver mais que 38% de gordura nas pernas, coxa e perna, a gente pode sugerir um diagnóstico de lipedema. E se ela tiver mais de 50% de gordura nas pernas e braços, a gente também pode sugerir. Assim, o diagnóstico é clínico, né, gente? Mas essas notas de corte nos ajudam naqueles casos mais difíceis, desafiadores, de paciente que hoje as pacientes, elas estão se cuidando muito. Então muitas chegam sem sintomas. Elas falam, não tenho dor. Ou elas estão tão acostumadas a ter dor, que é muito engraçado. Elas falam assim, eu não tenho dor. Aí você olha, é aquele cintura fina quadrotípico. Você fala, gente, como que ela não tem dor? Aí você vai examinar. E no exame, você palpa a paciente. Quando você toca algumas áreas que a gente chama de trigger points, por exemplo, abaixo do joelho, você faz uma pressãozinha, ela pula. Ela fala assim, nossa, e ela acha tão normal, porque ela sempre sentiu. Aí eu falo, filho, isso aí não é normal, não. Não é normal. É lipedema. Então, mas basicamente isso. Você sabe, Lu, que esse 38%, ele tem um fundamento, né? Que é quando a gente estuda, até mesmo para calcular o percentual de área de uma queimadura, a gente tem aquele bonequinho, lembra? Que então as pernas, elas correspondem, o peso total das pernas, a mais ou menos 38% do nosso corpo, 36 a 40, né? Então, quando eu vou avaliar o emagrecimento de uma paciente com lipedema, eu sempre olho quanto de peso essa paciente perdeu nas pernas, porque a nossa bioimpedância, por exemplo, ela dá a quantidade de peso nas pernas e a quantidade de peso do braço e da gordura também. Então, se as pernas representam 36, 38, 40% do nosso peso, o peso que ela perde nas pernas também tem que ser proporcional. E quando o paciente não tem lipedema, é bem característico, é proporcional. A paciente com lipedema, geralmente nas pernas, ela perde bem menos. Então,
eu falo, olha, aqui é um indício, se eu tinha dúvida, porque em grandes obesos, obesidades grau 2 ou 3, né, a gente tem mais dificuldade para identificar o lipedema, porque ele tem uma gordura, muita quantidade de gordura ali. Então, quanto disso é só obesidade? Quanto disso é E lipedema? ela é inflamada, ela é fibrótica também, exatamente, né? Exatamente. Ela tem a celulite, né, que é mais conhecida. Então, quando ela vem, eu analiso quantos por cento daqueles 10 quilos que ela perdeu. Olha que legal. Se 1 quilo foi na perna, eu falo, ó, né? Então, proporcionalmente, as tuas pernas representam tanto do seu corpo, mas você não respondeu. Então, aqui você tem lipedema. Então, a gente pode chegar num diagnóstico de lipedema, às vezes, assim. O emagrecimento da paciente com lipedema, ele pode ser frustrante para elas. Porque por mais que ela fique com a cintura bem fina, ela piora essa desproporcionalidade e deixa elas muito infelizes. Exatamente. Eu demorei para perceber isso. Porque na cirurgia, a paciente vinha com uma queixa e a gente simplesmente tratava a questão corporal. E aí a gente fazia o corporal e aí piorava a desproporção. E a gente não consegue identificar, hoje a gente sabe. É porque a perna, ela simplesmente tem essa resistência, perda de gordura. E a gente hoje consegue ajudar melhor. Exatamente. Então Né, é Vips? isso. É isso aí.